E o tema que o Senhor conduziu eu a ministrar essa noite é: não abra mão do processo. Você pode dizer comigo? Não abra mão do processo. Hoje eu vou ministrar um pouquinho a respeito desse tema, que tem tudo a ver com o que nós estamos enfrentando. Todos nós, eu acredito que você vai concordar comigo, vivemos em constante processo. Nós vivemos em constante construção. Nós, o mundo, a nação, enfrentamos um processo terrível, mas nós temos a certeza de algo: o quê? O Senhor governa as nossas vidas. O Senhor continua sendo poderoso para nos livrar de tudo isso. Mas nós precisamos enfrentar o quê? O processo entre a promessa do Senhor e o destino final, que é o cumprimento da promessa. Existe algo chamado processo, e é sobre isso que eu vou ministrar. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 21. Gênesis, o capítulo 21, versículos do 1 e 2, tá bom? Gênesis 21, versículos 1 e 2, vai dizer assim na minha tradução, os meninos vão projetar aí para vocês. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. É um texto conhecido, a personagem deste texto é conhecida, mas o que eu quero dizer é que todos nós estamos debaixo das promessas de Deus. Toda promessa que Deus nos faz vem acompanhada do quê? De uma ação. Diga comigo: vem acompanhada de uma ação. Todas as vezes que Deus te faz uma promessa, Ele espera algo de você, que você se posicione. Quer ver? Projete para mim, e você pode abrir a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 25. 1 João, capítulo 2, versículo 25, vai dizer assim: e esta é a promessa que Ele nos fez. Qual? A vida eterna. Mas se você for ler o versículo anterior, você vai ver que depende de uma ação. Qual ação? Permanência. O apóstolo João vai dizer que para que nós alcancemos a promessa da vida eterna é necessário o quê? Permanecer em Cristo. Por quê? Porque dias maus virão, dias maus nos perseguirão, mas nós estamos debaixo de uma promessa, e essa promessa é o quê? A vida eterna. Qual é a nossa ação? Permanecemos em Cristo. O capítulo de João, agora o Evangelho de João, o capítulo 15, o versículo 7 vai dizer o seguinte, para confirmar o que eu estou te falando aqui. João 15, 7 vai dizer assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, olha só, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Isso é uma promessa. Quem está falando isso? Jesus. E o que Ele está prometendo? Que se vocês permanecerem nele e as palavras dele permanecerem em vocês, vocês poderão pedir o que quiserem, que Ele os concederá. E qual é a ação que está debaixo dessa promessa? Aleluia! Qual a ação? Qual é o segredo? Diga comigo: a permanência. Quantos aí na sua casa, e vocês que estão aqui me acompanhando, os voluntários, já receberam uma promessa específica de Deus? Quantos de vocês aí se lembram de anos atrás, ou de meses, ou de dias, no qual o Senhor usou alguém, algum profeta, usou alguém para te direcionar uma promessa? Quantos de vocês? Se você estiver assistindo no YouTube, coloca aí: eu já recebi uma promessa. Vamos cultuar juntos. Quantos de vocês já receberam uma promessa específica de Deus? Agora deixa eu mudar a minha pergunta. Quantos de vocês já viram as promessas do Senhor se cumprir na sua vida? De vocês que já receberam a promessa, quantos de vocês já viram? E talvez você esteja me assistindo e falando assim: mas eu nunca recebi uma promessa específica. Deixa eu perguntar para você: você crê que vive debaixo das promessas de Deus? Todos nós vivemos diante das promessas de Deus, estamos debaixo de uma palavra determinada dEle. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós todos já estamos debaixo de uma promessa. Talvez você esteja me assistindo e dizendo: olha, Deus me prometeu, mas eu ainda não vi, ainda não vivi as promessas que Ele me fez.
Eu vou liberar para você 3 verdades a respeito disso. 3 verdades que te conduzem a viver as promessas do Senhor. Falta às vezes uma ação sua. Talvez tem pessoas me ouvindo que o Senhor prometeu que o levaria a lugares e você ainda não foi a esses lugares. Será que você tem se preparado para que quando chegar a promessa você está apto? Será que você tem lido a palavra, tem buscado, tem jejuado, tem orado? Ou você está estacionado, esperando as promessas de Deus se cumprir? Às vezes você tem a mentalidade de quem pensa assim: não, mas se Deus me prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus me prometeu, eu vou esperar a minha promessa se cumprir. Amém. Mas entenda uma coisa, para a promessa do Senhor se cumprir na sua vida, você precisa se movimentar, você precisa se posicionar, se colocar em preparação, porque a promessa vai chegar, e quando ela chegar, você precisa estar capacitado, amém? Vocês creem nisso? Quando você entende que vive diante da promessa de Deus, você se move em direção a ela. Para que a promessa de Deus se cumpra, depende de alguns fatores. E o principal fator é qual? A obediência. É impossível viver as promessas de Deus se nós não formos pessoas obedientes, tementes. Nós precisamos obedecer, porém, eu acredito que outro fator importante para o cumprimento da promessa é o nosso posicionamento, a nossa postura. O que eu tenho feito para que a promessa do Senhor se cumpra em mim? Qual é a minha ação em relação à promessa que eu recebi? Entre a promessa feita por Deus e o cumprimento dela, existe algo no meio, o processo, e o processo é doloroso, ninguém quer enfrentar o processo. Eu sempre uso esses exemplos nas minhas mensagens, que para um azeite virar azeite de oliva, primeiro, uma semente foi prensada. E qual semente? A azeitona. Ela foi prensada, pressionada, passou por processos terríveis para que extraísse dela aquele óleo puro, o azeite. Nós estamos nesse processo. Muitas vezes somos moídos, somos pressionados, dói, machuca, fere, mas o resultado final é o propósito. Quando nós perseveramos no processo, nós vamos alcançar o propósito, que é o destino final do Senhor nas nossas vidas. Um grande exemplo disso foi José do Egito. José, para ele chegar a governador do Egito, olha o tanto de coisa que ele precisou enfrentar. Será que se ele soubesse que seria vendido pelos irmãos, que seria jogado num poço, que viraria escravo, que seria preso, será que ele teria aceitado a promessa do Senhor na vida dele? Não, porque Deus revela o destino, mas não revela o processo. Esse é o grande segredo de Deus. Muitas vezes Ele fala: olha, eu te farei viajar pelas nações, mas Ele não vai te falar o caminho que você vai percorrer. Isso é o seu processo, é a sua perseverança que te fará chegar a lugares que Ele disse que você chegaria. Amém, gente? Para que a promessa de Deus se cumpra, então, precisamos nos posicionar. Muitos não alcançam as promessas do Senhor porque desistem no processo. O processo é exatamente o meio, é o meio do caminho. Certa feita, os discípulos estavam no meio de uma madrugada e no meio de uma tempestade, lá no meio do mar. Quando eles estavam no meio do oceano, na madrugada, a alta tempestade se levantou e era um meio. Eles estavam exatamente no meio do caminho. Eles só tinham 2 opções: ou voltavam, retrocediam, ou avançavam. A mesma distância que eles tinham para voltar era a mesma distância que eles tinham para passar aquela tempestade. Eu te pergunto, você quer voltar para trás? Você quer retroceder? Ou você quer avançar em direção às promessas de Deus? Não há triunfo na direção errada. Mais importante do que a velocidade é a direção que você está indo. Vou repetir. Mais importante do que a velocidade é a direção que você está indo. Só conquista as promessas quem está indo na direção certa. Não tem como viver o propósito do Senhor na minha e na sua vida se nós estivermos correndo na direção errada.
Não tem êxito, não tem triunfo, não tem chegada, não tem destino final, se você não entender que não é o tanto que você corre, não é o tanto que você faz, e sim a direção que você está indo. E processo, José nos ensina, processo não é castigo, processo é preparação. Eu quero dizer para você que você está enfrentando, não é castigo de Deus, Ele está te preparando para algo maior. José nos prova isso, a vida de Jó nos mostra isso. Será que, gente, vocês que estão aqui e vocês que estão em casa, será que Jó merecia enfrentar tudo que ele enfrentou? A palavra diz que Jó era o homem mais temente, mais íntegro e correto do Oriente. Ele era o homem mais rico. Ele orava de madrugada, apresentava os filhos em oração. Ele não tinha nenhum motivo para enfrentar o que ele enfrentou. Por quê? Porque processo não é castigo, processo é preparação. Anote aí no seu celular ou no seu caderno, assim, ó, o que eu estou te falando. Processo não é castigo, processo é preparação. E Jó nos mostra, ele disse assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe por quê? Porque o processo serve para nos projetar para algo maior em Deus. O processo serve para nos projetar para algo maior, a níveis que a gente nunca viveu. Sem processo não tem como termos experiência. Sem experiência não tem maturidade, e sem maturidade não tem herança. Sem processos não há experiências. Sem experiências não há maturidade, e sem maturidade não há herança. Algo que eu e o pastor André entendemos é que tudo que nós temos já pertence a Isabelle. Por herança já é dela. Mas o que a gente entende é, ela só tem 10 anos e não tem nem experiência e nem maturidade para receber nada agora. Existem algumas etapas da vida dela a serem alcançadas em que ela vai precisar viver um pouquinho, trabalhar um pouquinho, crescer e adquirir maturidade para receber o que ela já tem. Mas não é porque já é dela por herança que ela tem que exercer agora. O que eu quero dizer com tudo isso? As promessas do Senhor já foram liberadas sobre a sua vida. Mas às vezes falta para você o quê? Maturidade, falta experiência. Você precisa enfrentar o quê? O processo ainda para você entender que a herança você vai receber, mas você precisa estar apto. Amém? Voltamos para a história que nós lemos. Eu fiz toda uma introdução para chegar aqui. A nossa personagem principal de Gênesis 21, 1 e 2 é quem? É Sara. Sara tem uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Para mim é uma das histórias mais lindas. Ela era esposa de Abraão e juntos se tornaram mães e pais de nações, de multidões. Eles eram conhecidos por sua fé. Sara era uma mulher estéril. O que significa isso? Ela era impossibilitada de gerar filhos. E ela tinha um sonho. Qual era o sonho de Sara? Ela queria muito ser mãe, ela queria realizar esse sonho. Sara tinha 65 anos quando ouviu a primeira promessa do Senhor na vida dela. 65 anos, já está aposentando aqui, né? É essa a idade que aposenta? É. Pelo menos no nosso mundo hoje em dia, naquela cultura antigamente, eles já eram considerados velhos, idosos. Mas imagine você, não sei quantos anos você tem, quem me assiste, mas a tua idade, você recebe uma promessa do Senhor. Sara tinha 65 anos. Eu recebi promessas do Senhor há alguns anos atrás, e eu não vejo a hora delas se cumprirem. E eu sou nova ainda. Imagina a Sara com 65 anos recebendo a primeira promessa do Senhor. E 25 anos depois, quando ela tinha 90 anos, ela viu a promessa se cumprir. Sabe o que significa? Foram 25 anos de processo. Foram 25 anos de espera. E baseada na vida dela, eu quero compartilhar com vocês 3 verdades a respeito do processo. Primeira verdade: Deus não nos trata por merecimento, e sim por misericórdia. Vou repetir. Deus não nos trata por merecimento, e sim por misericórdia. Olha só o que diz o versículo 1. O Senhor foi bondoso com Sara e fez por ela o
que lhe prometera. Olha o que o texto está dizendo. O Senhor foi mau, o Senhor foi terrível? Não, o Senhor foi o quê? Bondoso com Sara, e fez por ela o que lhe prometera. É muito profunda a maneira de como o Senhor nos trata. Sabe por quê? Deus não nos trata por merecimento. Não é sobre você merecer e ser um ótimo aluno. Ele nos trata por misericórdia. Quando a gente reconhece que não somos nada, que não merecíamos nada, mas temos tudo. Deus não nos trata por merecimento, e sim por misericórdia. Quando Sara recebeu a notícia que havia uma promessa de um filho, há um tempo atrás, antes dela ver se cumprir antes, quando ela recebeu a promessa, quando ela tinha 65 anos, sabe o que ela fez? Ela riu. Quer ver? Coloquem aí, projetem para mim, Gênesis 18, 12. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Quando Sara recebeu a sua primeira promessa, ela riu, porque ela não acreditou que o poder de Deus a faria gerar, mesmo em sua velhice. Será que assim como Sara, nós muitas vezes deixamos que a impaciência e a incredulidade nos dominem, a ponto de duvidarmos das promessas do Senhor? Será que assim como Sara, quando a gente recebe uma promessa e não é do tempo que a gente queria, não é da maneira que queríamos, e a gente olha para nós e nos acha incapazes, improváveis, será que a gente é como Sara? A gente ri e fala assim: o Senhor não me conhece, quem sou eu? Eu não sou capaz, eu não posso, não é possível, eu não me imagino fazendo isso. Deus está doido, em outras palavras. Você olha para a promessa do Senhor e você ri dentro de você, dizendo: eu não sou capaz. Será que assim como Sara, nós não estamos tomados pela incredulidade, tomados pela ansiedade? Porque Sara havia carregado consigo o fardo da esterilidade por tantos anos. Por 65 anos da vida dela, ela tentou ter filhos e não conseguiu. Deus fez uma promessa e ela tentou mais 25 anos e não tinha conseguido. Foram muitos anos tentando o sonho dela. Ela ficou debaixo desse fardo pesado. E ela, depois de ela suplicava pela necessidade de ter um filho. Sara ela se movia pela necessidade. Mas só que deixa eu te falar algo: Deus não se move pela necessidade, Deus se move pelo propósito. Sara se movia pela necessidade de ter um filho, mas Deus aguardava o tempo do cumprimento para o propósito acontecer. Olhe para as promessas do Senhor sobre a sua vida e se pergunte: será que você está se movendo pela necessidade ou pelo propósito? Segunda verdade que eu quero compartilhar com vocês: a promessa se cumpre no tempo determinado por Deus. A promessa se cumpre no tempo determinado por Deus. O versículo 2 vai dizer exatamente isso. Sara engravidou e deu à luz a um filho em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Toda promessa passa pelo teste do tempo, e muitos desistem porque não conseguem esperar, não dá conta de esperar, é muito tempo esperando. Senhor, eu quero que seja no meu tempo, no meu momento. Aproveita, Deus, que eu estou novo ainda. Aproveita, Senhor, eu estou no meu vigor. Faça a sua promessa se cumprir na minha vida logo. E a ansiedade, a incredulidade toma conta do nosso coração. Tomou conta do coração de Sara. E capítulos antes, Sara procurava uma maneira de dar um jeitinho, dar uma mãozinha para Deus. Sabe o que ela faz? Ela sugere a Abraão que tomasse a serva Agar como concubina, como esposa, para que através da relação de Agar e Abraão, eles tivessem o filho da promessa. Nasce quem? Ismael. Vou dizer uma coisa para vocês, isso é forte. Quando você se adianta demais e não espera o tempo da promessa se cumprir, você acaba gerando um problema. Vou repetir.
Quando você se adianta, você passa na frente da vontade de Deus, do tempo de Deus, e você tenta dar um jeitinho para Deus, você acaba gerando um problema. O que Sara não sabia é que Ismael seria um problema para nós até hoje. A geração de Ismael, os muçulmanos, nós vemos um monte de coisa que acontece por causa do quê? Da impaciência de alguém. Por causa do que? Da ansiedade e incredulidade de alguém que não soube esperar o tempo da promessa de Deus. Não viva pela ansiedade. Sabe por quê? Ela atrapalha o processo. Confie e viva o tempo de Deus na sua vida. Não tem coisa melhor do que estar debaixo da nuvem do Senhor, respeitando o tempo dEle, respeitando as ordens dEle, estando em obediência. Por quê? Porque o nosso Deus é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu. Se o Senhor te prometeu, viva o tempo dEle na sua vida. E não interessa a sua idade. Não importa a condição financeira que você tem. Não importa onde você mora, a cidade que você mora ou a casa que você mora. Você vai viver as promessas do Senhor, porque não depende do que você tem, depende de quem você é. Não depende da sua capacidade, mas o quanto você acredita que o Senhor te tornará capaz. Glória a Deus. Terceira e última verdade que eu quero compartilhar com vocês. Quando Deus nos faz uma promessa, Ele nos transforma para recebê-la. Quando Deus nos faz uma promessa, Ele nos transforma para recebê-la. Projetem para mim Gênesis, o capítulo 17, versículos 15 e 16. Gênesis 17, 15 e 16 vai dizer assim: Disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu hei de abençoar, e darei ela um filho, e a abençoarei, e será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Qual que é a terceira verdade? Quando Deus nos faz uma promessa, Ele nos transforma para recebê-la. Sarai significava minha princesa. Sara passa a significar princesa de muitos, mãe de nações. Biblicamente, toda vez que o nome era mudado, era com o objetivo de apontar o destino de alguém, era com o objetivo de apontar processos que aquela pessoa iria enfrentar no futuro dela. Quer ver um exemplo? Abrão. Antes era Abrão, depois passou a ser Abraão. Pai elevado, pai de multidões. Outro exemplo, Jacó. Jacó significava enganador. Deus mudou o nome dele para Israel e significou aquele que reina com Deus. Oséias foi mudado para Josué. Oséias significava salvo. Josué, Deus é a salvação, e vocês conhecem a história dele. Simão, depois Deus mudou para Pedro. Antes significava ouvinte, depois rocha, rochedo, pedra, firmeza. Aquele que era inconstante agora se tornou firme, constante, porque é assim que Deus faz. Quando Ele te promete algo, esteja preparado, porque Ele vai transformar a sua vida para você receber a promessa. Quem você era antes da sua conversão, antes do seu novo nascimento, como você era conhecido? Zé da Pinga? Deus vai mudar o seu nome para ministro da palavra. Antes você era mulher de todos, agora você é o que? Adoradora. Como você era conhecido como a mentirosa, como o mentiroso, hoje você é conhecido como o verdadeiro. Antes você era conhecida talvez como a trapaceira, hoje você é honesta. É assim que Deus faz na nossa vida. Ele nos transforma de dentro para fora, e aquilo que nós éramos passa a ser passado e se torna um futuro em direção às promessas do Senhor na nossa vida. Não tenha medo dos processos e as transformações que Deus fará em sua vida, pois eles te direcionam para um triunfo. Não tenha medo de enfrentar o que você está enfrentando. Eu sei que é doloroso, eu não gosto. Quem que gosta de passar um processo? Quem que gosta de ser exprimido, machucado, né? É doloroso, ninguém gosta. Mas são os processos e as transformações que Deus fará em nossa vida que nos direcionam para o triunfo, para a vitória, para a conquista. Quando Deus nos faz uma promessa, não é para o nosso benefício. Sabe por quê? Deus fez em nós,
E Ele quer fazer através de nós. A promessa de Sara não morreu com Sara. Nós somos fruto da promessa do Senhor na vida dela. Eu e você somos frutos de uma promessa de milhares de anos atrás. E eu quero dizer, não saia debaixo dessa promessa. Fique, permaneça firme, porque o destino final é o quê? A vida eterna. Deixa eu perguntar algo para vocês, para eu encerrar minha mensagem. É como se fosse uma célula online, né? A gente destinou de culto, mas hoje seria um dia de célula e como se fosse uma célula online, tá? Eu sempre pergunto muito nas células, e aqui não vai ser diferente. Vou terminar fazendo uma pergunta. Quem tem promessa de Deus, morre? Responde aí na sua casa. Quem tem promessas de Deus, morre? Tem uns pontos de interrogação, alguém responde, não sei. Vamos descobrir na Bíblia? Coloquem aí para mim Hebreus 11, 13. Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Colocou? Vou colocar aqui na minha Bíblia, tá? Só um pouquinho. Hebreus 11, 13. Espera que está carregando. Hebreus capítulo 11, versículo 13. Vai dizer assim. Tecnologia é uma benção, mas quando a gente sabe mexer, né? Tem hora que trava aqui, estava tudo certinho. Espera um pouquinho. Versículo 13. Está projetado para vocês, eu vou ler da minha aqui, ó. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram. Quem tem promessa de Deus, morre. Todos estes que viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha prometido, viram de longe. Então eu vou responder a pergunta. Sim, quem tem promessa de Deus morre. Porém, não significa que a promessa do Senhor não se cumpriu. Significa que vai se cumprir de geração em geração. Muitas promessas que o Senhor fez sobre a sua vida, talvez você não vai ver com seus olhos físicos, mas você vai ver pela fé nas regiões celestiais. Você vai ver de longe, você vai acreditar em tudo que o Senhor te prometeu se cumprindo na vida dos teus filhos, dos filhos dos teus filhos, é de geração em geração. A promessa do Senhor vai se cumprir, mas antes você precisa permanecer, perseverar, continuar firmes, crendo que aquele que te chamou vai te sustentar. A palavra do Senhor ainda não mudou, Ele permanece conosco todos os dias da nossa vida. Mesmo quando nós podemos nos sentir mais sozinhos o possível. Quando você está se sentindo na solidão, cabisbaixo, abatido, permita que o Senhor te carregue no colo e te faça viver as promessas dEle sobre a sua vida. Amém? Onde você está, eu quero te convidar a fechar os teus olhos, nós vamos orar antes de encerrarmos essa mensagem. Senhor, nós queremos bendizer o Teu nome. Queremos exaltar, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, é justo. E declaramos que estamos debaixo sim das Suas promessas, Pai. Nos faça alcançar níveis que ainda não alcançamos. Nos faça viver o sobrenatural, Senhor. Eleve os nossos pés acima dos nossos problemas, acima das tempestades. Que possamos voar acima das confusões que tentam nos cercar. E aonde estiver os Teus filhos, na casa deles, com a família deles, que eles possam ser alcançados pela Tua palavra, que eles possam ser alcançados, Senhor, pela Sua misericórdia, porque o Senhor, nós aprendemos que o Senhor nos trata não por merecimento, mas sim porque o Senhor tem misericórdia de nós, e esse é o motivo de nós não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias se renovam todos os dias pela manhã, Senhor. Nós Te louvamos e nós bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.